Graça e paz, amados, tudo bom? Amados, na nossa última aula, aula de número 4 do Pentateuco, nós adentramos no livro de Números. E nós fomos até a parte que nós falamos de Quibrote Taava, que foi uma região onde Deus puniu o povo com algumas pestes por causa da desobediência. Você que não lembra desse assunto, volta aí na aula 4, assiste ela novamente, que nós paramos nessa parte. Hoje, pessoal, a nossa intenção é encerrar o livro de Números e também adentrar um pouco em Deuteronômio, ou quem sabe encerrar Deuteronômio, para que nós possamos concluir o Pentateuco. Dentro desta fala, pessoal, eu quero que vocês vão até a apostila na página de número 123, para a gente passar rapidamente. Vai falar sobre os filhos de Anak. Algumas pessoas, elas interpretam que esses filhos de Anak eram homens gigantes, mas quando você entra na interpretação da palavra, você vai descobrir que os filhos de Anak nada mais eram do que homens que tinham os pescoços compridos. É interessante você saber disso no livro de Números, para que você não cometa nenhum tipo de... não chega a ser uma heresia, mas para que você não cometa nenhum erro quando você estiver ministrando a palavra de Deus. Então, filhos de Anak não é porque eram de fato gigantes, como nós imaginamos, e sim porque eles tinham pescoços compridos, tá bom, pessoal? Lá na página de número 127 da apostila, na página de número 127 da apostila, pessoal, fala uma coisa que eu achei que é interessante trazer também dentro do livro de Números. Fala sobre o pacto de sal. E aqui na apostila, pessoal, o sal ele é símbolo da incorruptibilidade. O sal é símbolo da incorruptibilidade. Então, esse pacto de sal aí que fala no livro de Números, pessoal, de acordo com os estudiosos aí da apostila, nada mais era, pessoal, que os antigos eles tinham o costume de selar as suas alianças durante as refeições, tá bom? Então, quando você passar pelo livro de Números, você vê aquela expressão, por concerto perpétuo de sal perante o Senhor, é o quê? É Deus falando que tem um pacto com o povo, uma aliança com o povo, tá bom, pessoal? Também eu anotei aqui rapidamente, para a gente poder avançar mesmo, na página de número 129, pessoal, da apostila, que é o que eu quero frisar bem dentro do livro de Números, fala sobre Moisés, pessoal, tá bom? Nós sabemos que Moisés aí, ele é o autor do Pentateuco, tá bom, pessoal? E fala sobre a desobediência de Moisés. A gente precisa entender, pessoal, que em diversos textos da palavra de Deus, Deus ele é comparado a uma rocha. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 4, diz assim: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, em alguns textos da palavra de Deus, pessoal, Deus ele é comparado a uma rocha. E se você entrar lá no livro de Números, você vai ver que Deus fala para Moisés, Moisés, fala a rocha. Ou em outras Bíblias vai dizer, vai dizer assim, Moisés, ora a rocha. E Moisés, por causa da murmuração do povo, ele acaba dando uma baita de uma cacetada na rocha. E mesmo assim, Deus opera o milagre e verte a água da rocha. Então, essa desobediência de Moisés é que acabou custando, digamos assim, o fato dele não entrar na terra prometida. Tá bom, pessoal? Era importante passar por este capítulo, porque algumas pessoas condenam o ministério de Moisés pelo fato de ele não ter entrado na terra. E não é isso. Moisés foi um grande homem de Deus e de fato, pessoal, ele mais do que ninguém merecia adentrar na terra. Porém, em algum momento do seu ministério ocorreu de Moisés ele desobedecer uma ordem de Deus, tá bom? A gente não tem que confundir isso com salvação, isso é outro assunto. Mas no Antigo Testamento, pessoal, Moisés ele comete esse erro de agredir a rocha com um cajado, e por este fato de desobediência a Deus, Deus ele não permite que Moisés ele entre na Canaã, tá bom? Então,
isso que eu queria frisar bem dentro do livro de Números. Eu espero que vocês possam ler todo o livro de Números, não só o livro de Números, mas a palavra de Deus como um todo, tá bom? O apóstolo Paulo ele escreveu dizendo que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, pessoal, leia a palavra de Deus. Aí, pessoal, na página 130 da apostila, 130, pessoal, vai falar de um personagem que é muito conhecido. Vai falar sobre Balaão, tá bom? Dentro do livro de Números, tá bom? Que foi até a leitura inicial que nós fizemos, que está lá gravada na aula 4. Que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quem está dizendo isso é Balaão, tá bom? E Balaão, pessoal, segundo a apostila de vocês aí, ele foi chamado pelo rei Balaque para amaldiçoar, tá bom? O Israel, o povo. Só que Deus, ele não permite que Balaão concorde, digamos assim, em amaldiçoar o povo. É fato que se você ler todo o livro de Números nesta passagem, você vai entender que o rei Balaque, ele tentou comprar Balaão. É por isso lá que nas cartas do Novo Testamento fala que Balaão amou o prêmio da injustiça. Então, pessoal, Balaque tentou comprar Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão, ele acaba se perdendo após esse caminho, tá bom? Tanto que lá que Deus precisa abrir a visão dele usando uma jumenta. Então, Balaão, dentro do livro de Números, pessoal, ele é um personagem que vale a pena a gente estudar, tá bom? Algumas profecias de Balaão aí, pessoal. Primeira coisa que Balaão vai dizer, lá em Números, capítulo de número 23, ele vai dizer que Israel é um povo que vive separado. Olha que interessante. Tá bom, pessoal? Lá, ainda em Números, capítulo 23, uma das suas profecias é: Israel não é somente abençoado, mas o Senhor está com Israel. Tá bom? Dentro do capítulo de número 23, Balaão, pessoal, ele vai comparar Israel com as árvores crescendo junto às águas. Tá? Tudo isso dentro das profecias de Balaão. Então, que nós possamos entender aí, pessoal, que Balaão, ele era um homem de Deus, tá? Mas que em algum momento do seu ministério, após essa experiência, ele se desvirtua e sai ensinando, como eu posso dizer, sai ensinando de forma equivocada tudo aquilo que ele tinha vivido com Deus. Então leia Números, leia sobre Balaão, porque eu não podia deixar de falar sobre ele, porque ele é um personagem que ganha muito destaque aí no livro de Números. Então, para a gente dar sequência, pessoal, também aí no livro de Números, nós precisamos entender o propósito do livro. Desculpa, antes disso, ainda na página 134, pessoal, da apostila de vocês, fala sobre o voto. Lembra lá que as esposas podiam fazer votos, tá bom, pessoal? E só quem tinha a autorização para anular o voto, tá bom? Eram os seus maridos. Então, o que eu achei isso interessante trazer? Que a apostila fala e é algo muito interessante. Diz assim, olha: os votos de homens não poderiam anular. Ou seja, se eu fizesse um voto, eu não poderia anular este voto, tá bom? As filhas, elas tinham seus votos anulados somente pelo pai, tá bom, pessoal? No caso de uma mulher casada, quem poderia anular o voto dela eram os seus maridos, tá bom? E aqui também na apostila fala algo que eu achei interessante, que diz que as viúvas e as mulheres divorciadas, elas não poderiam anular o seu voto.
Então, leia Números 30, tá? Se você quiser ler depois. Então, leia essa parte do voto dentro do livro de Números, porque também é algo que vai te chamar a atenção. Tem muitos ensinamentos ali que nós possamos extrair para os nossos dias hoje, tá bom? Para a gente, então, entender aí, pessoal, e concluir o livro de Números, eu só quero reforçar qual era o propósito do livro de Números. Está na nossa aula 4, mas eu quero reforçar. O propósito do livro de Números é peregrinação. Lembra lá? É censo. Lembra lá? É organização. O propósito do livro de Números é Deus usando Moisés para organizar o exército, organizar as tribos, organizar a tribo dos levitas, organizar o culto, tá? Esse é o propósito do livro de Números. E eu quero que você leia, que você medite nele, para que você possa, sim, pessoal, aprender mais do Pentateuco. Beleza, pessoal? Nós encerramos, então, aqui já o livro de Números, porque, como eu disse, não tinha mais muita coisa para a gente ver. Eu espero que nós possamos adentrar aí em Deuteronômio. Então, já vamos adentrar aí em Deuteronômio, pessoal, beleza? Eu separei como texto base Deuteronômio, capítulo de número 10, tá bom? E versículos 12 e 13. Olha o que diz. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que ande em todos os teus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Tá bom, pessoal? Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 12 e 13. O que esse texto base de Deuteronômio ele traz para nós? Eu anotei aqui. Olha só, ele fala: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor. Então, dentro do livro de Deuteronômio, nós vamos ver a importância de se temer ao Senhor Deus. Aí, Moisés continua: e que andes em todos os teus caminhos. A importância de nós andarmos nos caminhos de Deus. Tudo isso dentro do livro de Deuteronômio. Moisés continua: e o ames, e sirvas ao Senhor. Então, dentro do livro de Deuteronômio, nós vemos a importância de nós servirmos a Deus, tá bom? E o mais interessante, ele coloca lá no final do versículo de número 13, que diz assim, ó: que hoje te ordeno para o teu bem. Então, se nós queremos que tudo vá bem, pessoal, nós temos que ler Deuteronômio, mas não só ler, nós temos que viver Deuteronômio dentro de nós. Tá bom? Quando nós entramos, então, nos escritos de Deuteronômio, pessoal, na página de número 143, pessoal, nós vamos falar aí na apostila de vocês sobre o autor do livro. E aí a gente vai parar para pensar um pouquinho, né? Por quê? Porque lá em Deuteronômio capítulo 33 ou 32, não me recordo agora, Moisés vai relatar a morte de Moisés. Então Moisés, ele é autor da maior parte do livro de Deuteronômio. Porém, todavia, como diz, né? Entretanto, quem escreveu ou terminou o livro de Deuteronômio provavelmente foi Josué. Tá bom, pessoal? Porque se Moisés é morto, não tem como Moisés escrever sobre o relato da sua morte. Ok? Isso é óbvio. Então, por que eu fiz questão de falar sobre o autor? Nesse sentido, Moisés é o autor da maior parte
dos escritos de Deuteronômio. Mas ele não pode, a partir do capítulo 32 ou 33, que eu não me lembro agora de cabeça, que relata sobre a sua morte, a partir daquele capítulo, não tem como Moisés ter escrito, porque ele é morto. Então alguém relatou, provavelmente Josué. De que forma? Deus deve ter contado ou revelado a Josué o que se passou, porque quando se lê sobre a morte de Moisés, nós só vemos Deus e Moisés no monte. Nem Josué estava. Então Deus deve ter revelado a Josué ou contado a Josué, e Josué deve ter concluído o livro de Deuteronômio. Beleza, pessoal? Eu espero que não fique nenhuma dúvida de que Moisés é o autor, mas até o capítulo em que fala sobre a morte dele. A partir do momento que você ler o Deuteronômio, que você chegar numa passagem que fala sobre como Moisés morreu, você tem que ter na sua mente que ali já é Josué escrevendo. Beleza, pessoal? Então eu não poderia cometer um equívoco dessa, pessoal, sem falar sobre o autor aí, tá bom? Na página de número 143 ainda, pessoal, nós vamos aprender sobre a palavra Deuteronômio, tá? Qual que é o propósito de Deuteronômio? Tem uma definição teológica, uma das, que é a que eu mais uso, que é a que eu gosto mais, que é o quê? Deixa eu escrever aqui. Segunda lei. Por que que eu defino Deuteronômio como segunda lei? Ora, simples. Moisés tira o povo do Egito, Moisés organiza todo o Israel, tá? E Moisés, ele dá a lei, o decálogo, as 10 palavras. Lembra lá? Moisés quebra essa lei, mas não é essa a intenção. O que ocorre? Ocorre que o povo é desobediente, e toda aquela geração desobediente, o que ocorre com eles? Eles morrem. Quando essa geração desobediente morre, Deus, ele levanta uma nova geração. E para essa nova geração, Moisés, ele vai repetir a lei. Se você ler Deuteronômio, Levítico e o Decálogo, você vai ver que são coisas praticamente iguais. Então, Deuteronômio é uma repetição das leis, ou uma segunda lei. Por que uma segunda lei? Porque é para uma segunda geração. Essa é uma definição que eu gosto muito sobre Deuteronômio. Então, você precisa ter em mente que Deuteronômio, Moisés, no discurso de Deuteronômio, pessoal, ele está dando um discurso para uma nova geração. Quando você for ler, você tem que ter em mente que toda a primeira geração que saiu do Egito, eles faleceram no deserto. E Moisés, então, ele está repetindo a lei. Tá bom? Esse discurso de Deuteronômio é para a segunda geração. Então, se você cravar na sua cabeça segunda geração, segunda lei. Beleza, pessoal? Aí na página de número 148 da apostila, a gente já vai dar uma pulada, até porque não dá, pessoal, para aprofundar tudo. A data do livro. Alguns estudiosos, pessoal, chegaram à conclusão de que Moisés, ele escreveu aí Deuteronômio, pessoal, por volta do ano 1400 aí, antes de Cristo. Só que Êxodo, pessoal, foi escrito em Êxodo, tá? Foi escrito em 1440. Ou seja, 40 anos depois de Moisés escrever Êxodo, ele escreve a segunda lei. Ele escreve Deuteronômio.
tá bom? Então eu achei isso muito profundo e muito profético, porque são 40 anos no deserto e, curiosamente, 40 anos depois de Moisés escrever o seu segundo livro, desculpe, ele escreve Deuteronômio. A vida de Moisés, ela é dividida em 3 períodos de 40 anos, tá bom? 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos como pastor lá em Midian e 40 anos, pessoal, sendo aí o legislador da lei, o libertador do povo no Antigo Testamento, tá? Eu achei interessante isso da apostila, então eu quis trazer. Na página 152 da apostila, fala sobre algo interessante. A apostila definiu, ou ela resumiu, Deuteronômio de uma forma muito profunda. Olha só, o livro de Deuteronômio, pessoal, ele é citado por diversos autores do Antigo Testamento, cerca de 356 vezes. Olha só, 356 vezes no Antigo Testamento é citado a segunda lei. E no Novo Testamento, cerca de 190 vezes. E sabe de quem que tinha Deuteronômio como livro favorito? Olha só, quem que tinha, um minutinho. Qual era o personagem? Não. Quem que tinha Deuteronômio como seu livro favorito? O próprio Jesus. Lá no deserto, pessoal, quando Satanás resolve tentar Jesus, os textos que Jesus vai citar estão escritos em Deuteronômio. Beleza, pessoal? Então, Jesus, ele tinha o livro de Deuteronômio como um dos seus favoritos. Deuteronômio e Isaías, que também foi um que Jesus citou muito, tá bom? Isso eu achei muito interessante, tá bom? Vamos dar mais um salto aí dentro da mochila. Na página 153, pessoal, fala sobre a questão dos juízes levitas, ou seja, a tribo de Levi, ela ficou responsável pelo culto, ok? Lembra lá? E das tribos de Levi vinham os sacerdotes. E os sacerdotes exerciam também o papel de juízes. Só que além dos sacerdotes exercerem o papel dos juízes, pessoal, também alguns levitas exerciam a função de juiz sem ser sacerdote. Ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre esta questão, tá bom? Então, pessoal, é algo que eu achei que a gente deveria pensar aí nessa questão dos juízes. Na página 154, é algo que eu preciso até mesmo escrever, porque eu achei muito lindo. Deixa eu escrever aqui. Vocês vão ver aonde a gente vai chegar, ok? Aqui nós vamos colocar, aqui nós vamos colocar sacerdote. Sacerdote com E, professor? Cabeção. Sacerdote. Olha só que interessante. Moisés, no livro de Deuteronômio, ele vai instaurar no coração do povo o sentimento de um rei. Tá bom? Rei, ok? É uma das profecias muito conhecidas de Deuteronômio.
Olha só, Deuteronômio 17, 14 e 15. Eu só vou ler o começo do versículo. Quando tiveres entrado na terra que o teu Deus te dará, tomado posse dela e nela habitares, e disseres: quero estabelecer sobre mim um reino, como todas as nações que me rodeiam. Deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus, e um dos teus irmãos que estabelecerás como rei sobre ti. Então veja, Moisés ele imprime no povo o desejo de um rei. Ou seja, já em Deuteronômio, o que o Israel vai desejar? O Messias. E lembra você que quando o Senhor Jesus vem, eles se imaginavam que Jesus, sendo o rei, já ia libertar eles da opressão do Império Romano. Tá? É por isso que na passagem da Ascensão, alguém pergunta para Jesus: é agora que o Senhor vai restaurar o tempo a Israel? E Jesus ele responde: olha, não compete a você saber o tempo nem as épocas. Então veja, Moisés ele imprime no povo o desejo de um rei. E o que é que isso tem a ver com o sacerdote e com o faraó, professor? Olha só, quando o Alto Egito, lembra lá que o Egito ele era dividido entre Alto Egito e Baixo Egito? No Alto Egito, pessoal, nós temos o faraó, que significa grande casa. No Baixo Egito, nós temos os sacerdotes, ou seja, a parte da religião egípcia. Beleza? Ok. Quando o Baixo Egito entrou em guerra com o Alto Egito, você sabe disso, foi falado lá na aula de Êxodo. O Alto Egito conquistou o Baixo Egito, ok? Então, em tempos de paz, a religião dominava. Em tempos de guerra, o faraó é quem tomava as rédeas. Grande casa, ela gera, deixa eu fazer um conchave aqui. Ela gera o quê? A ideia de um castelo, de onde se originou provavelmente os primeiros reis. Então, ou seja, o conceito de realeza, ele tem a sua origem provavelmente, tá? Porque o conceito de rei, ele é muito antigo, mas ele tem a sua origem provavelmente no Egito. É por isso que quando Moisés, sendo instruído no Egito, como diz a Bíblia, vai escrever Deuteronômio, ele imprime no povo o desejo de um rei. Como que a figura do rei ficou poderosa para a gente encerrar? Ora, se em tempos de guerra o faraó tomava a frente, com o tempo o faraó foi centralizando o poder para si, até mesmo o poder da religião, dando origem à figura do rei. Tá bom? Nós vamos parar por aqui, pessoal, e a gente termina Deuteronômio, a gente para bem nessa parte da figura do rei, tá ok? Que é a página 154 da apostila. Esse breve estudo que eu trouxe sobre o estudo do rei, ele não está na apostila, ok? Mas o dia que eu li isso, eu achei interessante trazer. Então, provavelmente, o conceito de rei surgiu no Egito, tá bom? Provavelmente, porque é um conceito muito antigo para a gente definir, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa aula, compartilhe e volta aí para a gente encerrar Deuteronômio e encerrar o Pentateuco. Beleza, pessoal?